Olá, estamos novamente aqui com o programa do Inspir, conversando com você, trazendo as novidades do movimento sindical, debatendo com o movimento social. Nós vamos fazer um programa um pouco diferente. O Inspir, como você sabe, que nós já falamos, ele é composto por 3 centrais sindicais brasileiras, a CUT, a UGT, a Força Sindical. Fazem parte do Inspir ainda a FLCO, que é a Central Sindical Americana, e a CSA, que é a Central Sindical, é uma congregação que reúne todas as centrais sindicais da América Latina. E nós estamos aqui procurando fazer um balanço geral, dar um pouco uma análise do que foi esse ano para o movimento sindical, em especial para o movimento negro. Estamos aqui com 2 dirigentes do Inspir e dirigentes também das suas centrais sindicais, companheira Alana, dos Sindicatos Comerciários de São Paulo, que é dirigente da UGT, e o companheiro Oséias, que é do Sindicato das Costureiras de São Paulo e dirigente da Força Sindical. O Inspir nesse ano teve um ponto alto entre várias atividades que nós participamos, que foram 2 seminários que nós fizemos, um em São Paulo e outro em Salvador, para discutir a questão racial e aprofundar, procurar nos formarmos dentro do movimento sindical para o combate à discriminação racial no mundo do trabalho. E no país nós tivemos uma série de avanços, uma série de coisas positivas no nosso país no que diz respeito à questão racial. Oséias, na sua opinião, o que foi mais significativo nesse ano no que diz respeito ao combate à discriminação racial? Seja no mundo do trabalho, seja na sociedade como um todo. Olha, eu acho que tivemos aí um ano bem produtivo, né? Inclusive destacando o Instituto, né? Pelo sucesso do nosso seminário, né? De formação de dirigentes na Bahia, que foi um sucesso esse seminário. E o que eu destaque, meu destaque maior, Matias, e eu acredito que deva ser, né? Essa questão das cotas sociais, né, onde a nossa presidenta Dilma sancionou, né, em 29 de agosto. Então eu acho que foi um avanço para que nós possamos aí diminuir mais essa desigualdade, né, e essa oportunidade para essas diferenças buscar essa igualdade de estar junto com a sociedade, né, por melhor salário, por melhores condições de vida. Então eu acho que o avanço, o fruto maior que eu tiro disso aí é essa questão das cotas. Inclusive também, né, não destacando esse sucesso que o Instituto vem fazendo com a formação de dirigentes. Lana, os sindicatos comerciários foi pioneiro na luta pela promoção da igualdade racial no mundo do trabalho. A partir dessa experiência dos sindicatos comerciários, evidentemente da UGT, que também se destaca na luta contra a discriminação racial, quais são os avanços que você acha que nós tivemos esse ano, o que nós tivemos de mais positivo que a gente poderia destacar esse ano? Bom, no mercado de trabalho é encontrar pessoas formadas através da lei de cota, né, principalmente em vários setores. No setor de shopping center, que é um local que discrimina muito o trabalhador, na questão também na política, né, doutores, médicos e outros. E também a questão que eu vejo a formação, a preocupação que o sindicato tem de formar também quem vai atender as demandas dentro do sindicato, das discriminações, do assédio moral que é cometido. Então, esse ano foi feito um programa de treinamento para os funcionários que atendem vítimas de discriminação no mercado de trabalho. Normalmente a gente ouve algumas críticas de que o movimento negro é desunido, né? A gente costuma ouvir essas críticas, nós que somos militantes. Eu acredito que nós estamos dando um exemplo de que isso não é verdade, que nós conseguimos nos unir. Nós temos aqui 3 centrais sindicais que têm visões diferenciadas sobre vários aspectos. No entanto, na luta contra a discriminação racial, nós conseguimos ter um enorme grau de unidade materializado no próprio Inspir.
Na opinião de vocês, qual é o papel do movimento, que o movimento sindical teve ao longo desse ano e qual o papel que nós passamos a ter a partir da experiência de cada central nossa nessa luta da discriminação racial e na unidade que é necessário que se tenha entre negros e brancos e entre as várias centrais, entre as várias correntes políticas na luta contra a discriminação racial? Olha, o papel do movimento sindical, na minha opinião, Ramatiz, primeiramente você tem que estar levando para a nossa base. Quando se fala de movimento sindical, nós estamos falando da classe trabalhadora, né? Estamos falando da classe trabalhadora. Então, eu acho que nós temos que levar primeiro a formação para que possamos, esses formados, né, através inclusive desses seminários que formam dirigentes, levar para as nossas bases, que lá é que está a desigualdade. Por exemplo, você vê aí um setor vou falar do meu setor de confecção, né, onde nós temos aí 99% aí de mulheres, vamos colocar aí 70% são mulheres negras, né? Então eu acho que o papel do movimento é levar o conhecimento para que possamos buscar igualdade, não só de oportunidade, igualdade de salário, para ter uma melhor sobrevida dentro da sociedade. Lana, qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu acho que o movimento negro em si, ele não é desunido. Eu acho que nós temos necessidades diferentes, né? Seja na área da saúde, no mundo do trabalho, na moradia. E eu vejo que a gente tem conseguido agrupar, e nas marchas a gente tem percebido quanto temos nos acompanhando, mesmo com luta, com bandeiras diferentes, mas pela mesma causa. Eu acho que é interessante porque você volta ao mundo do trabalho e hoje o trabalhador que está na loja, ele sabe quando é discriminado, ele sabe quando ele é assediado moralmente. E geralmente a discriminação também vem o assédio moral. E, a meu ver, isso foi uma formação dos conselhos, de estar na base desse movimento. Correto. Nós temos aqui, tem alguns dados que são interessantes, que são recentes. Segundo o último censo do IBGE, 52% da população é negra no Brasil, se autodeclara trabalhadores negros, se autodeclara negra. Uma parte, evidentemente, enorme dessa quantidade são de trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque os negros normalmente não são ricos, são trabalhadores. No mercado de trabalho, tem uma pesquisa recente que saiu da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que diz que o aumento, a diminuição entre trabalhadores negros e trabalhadores brancos, que sempre houve uma diferença muito grande salarial, tem diminuído. Então, o poder aquisitivo dos trabalhadores negros aumentou em 123%, segundo dados do Ministério do Trabalho. Evidentemente, o movimento sindical deu a sua contribuição para que isso acontecesse. No que diz respeito às nossas centrais, que ações que a gente pode dizer que foram fundamentais para a gente ter conseguido avançar nesse sentido, além dessas ações que nós já desenvolvemos? Nesse ano, as nossas centrais desenvolveram algumas ações. Quais seriam aquelas que nós podemos destacar, para além das atividades que o INSPIR especificamente promove, no que diz respeito a combate à discriminação racial nas relações de trabalho, a melhora da condição racial, da condição do trabalhador e trabalhadora negra? O que a gente pode colocar meio como um balanço desse ano de positivo nas nossas centrais? Olha, eu destaco o apoio, né? Eu destaco aí também a luta, né? Até insisto em bater a luta pelas cotas, né? Eu acho importante porque sem a educação é difícil, né, você
ter uma participação melhor na sociedade, né, a nível de emprego. Então eu destaco que as entidades, através de seus manifestos, as centrais, né, as centrais sindicais unidas, né? Então eu acho que essa união fez com que aumentasse sim esse número para que haja uma redução de desigualdade. Então eu acho que a união, eu destaco a união das centrais, eu acho que é fundamental, tá? Porque aí você vai buscar essa questão das cotas, né? E você vai buscar também uma conclusão numa igualdade de oportunidade, a qual você vê aí estafada aí, essa marginalidade. Então eu acho que temos que excluir essa marginalidade e eu acho que só nós tendo aí oportunidade de educar aí mais, vamos dizer, nossos filhos, né? Para que possamos ter aí um futuro melhor e acabar realmente, eu insisto em bater, em acabar com essa desigualdade. Eu queria só uma coisa específica para a Lana, na qualidade de mulher negra trabalhadora. Uma das categorias maiores que tem, além dos comerciários, que é uma categoria imensa, é a categoria das trabalhadoras domésticas, que é uma categoria que calcula-se em torno de 8 milhões de pessoas, sendo que a grande maioria são mulheres negras. Recentemente, a UGT, a CUT e a Força fizeram um movimento junto ao Congresso pela aprovação da PEC 189, aliás, da deliberação da OIT 189, e também existe uma PEC tramitando no Congresso que dá o direito à trabalhadora doméstica, os mesmos direitos que os demais trabalhadores têm. Fala um pouquinho sobre isso, Lana, sobre essa questão das trabalhadoras domésticas e também fazendo aquele balanço que nós tínhamos. Bom, eu acho que até que enfim essas trabalhadoras que merecidamente são reconhecidas com FGTS, carteira assinada, tem dupla jornada, vão sair eu acho que, como fala, da informalidade, né? Ela vai poder ter o FGTS, o seguro-desemprego, e eu acho que, de certa forma, também há uma discriminação. Você trabalha, mas não tem carteira registrada, não tem direito a seguro-desemprego e a financiamento da casa própria e outras coisas mais. Eu acho que foi um grande salto, é um grande avanço. Ao meu ver, eu acho que uma grande conquista dessa categoria feminina. Praticamente feminina, né? 90% é feminina. Muito bem. Nós, desde 2003, com a eleição do presidente Lula, foi criado a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, e faz parte da CEPIR, da estrutura da CEPIR, um conselho, né, que é um conselho de representantes da sociedade civil, do governo, etc., que acompanha essa secretaria e debate de forma democrática a discriminação racial e as soluções para combater a discriminação racial. Recentemente houve eleição desse conselho da CEPIR e nós fazemos parte agora desse conselho da CEPIR, a CUT como titular, a UGT como titular e o INSPIR está como suplente. A Força Sindical, inclusive, provavelmente fará parte de um outro conselho, que é o Conselho da Saúde da População Negra, e que isso faz com que nós tenhamos espaço, né, porque é importante que o Estado se abra à participação popular. Então nós estamos ocupando espaços no Estado para debater aquelas demandas que nos são importantes, para todos nós. Qual é, na avaliação de vocês, o nosso principal papel enquanto movimento sindical dentro desses conselhos que foram criados e que a sociedade civil organizada pode participar? Qual seria o nosso principal papel enquanto movimento sindical dentro desses conselhos? Olha, eu acho que o nosso papel inclusive, eu quero até parabenizar, né, as articulações para que nós pudéssemos, né, ter essa representatividade dentro da CEPIR. Mas eu acredito que é assim, viu, Matias? Politicamente isso é muito importante, até para que possamos aí defender os nossos objetivos junto à CEPIR. E quanto até a força sindical, né,
nós estamos ingressados na questão da saúde, né? Mas acho que está como suplente ainda, se eu não me engano, está como suplente. Mas eu acharia interessante porque, assim, o Instituto, as 3 centrais, ela já fortalece, ela representa um instituto, né? Eu até acharia que nós teríamos mais força política se até a própria força estivesse também dentro da questão do instituto, né? Então, mas eu acho importante, sim, acho importante essa participação para que nós possamos aí estar forte no combate também às desigualdades e estar também tendo aí essas representações junto ao CEPIR, que é tanto a CUT quanto ao GT, né? Então eu acho que poderíamos empenhar muito mais força ainda, né? Mas isso vai depender aí não só politicamente, como de cada um de nós e das centrais também. Bom, eu acho importante a participação de nós em todos os conselhos, da saúde, da educação, no movimento, na CEPIR, nos conselhos regionais de saúde. Eu faço parte aqui de São Paulo, no Centro de Referência de Saúde ao Trabalhador, aqui na SE, porque lá a gente entende a necessidade, a demanda, o que um trabalhador negro com anemia falciforme, qual é o encaminhamento que eu posso dar para esse trabalhador, porque é uma doença que é difícil de diagnosticar. Então, lá dentro, nós nos preparamos, formamos, capacitamos e direcionamos aquilo que a gente quer que a sociedade receba. Muito bem. Agradecer aqui a presença do companheiro Oséias, da Força Sindical, a companheira Lana, da UGT, e eu queria que vocês assistissem agora uma entrevista com o Vicentinho. Vicentinho é deputado federal, atualmente deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, e foi o primeiro presidente, fundador e primeiro presidente do INSPIR. Acompanhe a entrevista, que é muito interessante. O movimento dos trabalhadores de levar para o mundo do trabalho as reflexões e a luta contra a discriminação no local de trabalho. Por isso que ele agregou as centrais sindicais brasileiras na época e as centrais sindicais do continente americano. Uma grande parceria, inclusive a primeira parceria concreta que a nossa Central Única dos Trabalhadores teve com a Central Sindical Americana, a Grande Central Americana. Foi fundada em 1995, exatamente na comemoração de Zumbi de Palmares, e essa é a razão de existir do nosso querido INSPIR. Um trabalho em parceria, acho que nesta perspectiva, primeiro de conscientizar os próprios companheiros do movimento sindical, os próprios dirigentes, que você sabe, o preconceito é tão violento e tão penetrante que ele atinge as mentes. Há preconceito e racismo nas igrejas, nas universidades, como há também no movimento sindical. No movimento religioso existe, por exemplo, os agentes pastorais negros que trabalham na igreja a ação libertadora e que não discrimina. Na minha concepção, o INSPIR atuaria e atuará neste trabalho de conscientização, com formação, não é? Chamando a atenção, mas ele vai mais do que isso. Ele atua dentro das fábricas. O objetivo é criar condições para que as fábricas não multipliquem e não permitam a postura discriminatória racial no local de trabalho. Qual a relação, Vicentinho, do INSPIR com o movimento negro? Também uma relação de parceria. Neste caso, a parceria é o grau de consciência, a unidade na ação, com uma diferença. O movimento negro, ele é um movimento popular, é um movimento social. O INSPIR, se definir bem o seu papel sindical, vai dar uma grande contribuição ao próprio movimento negro. Desde que o INSPIR foi criado, houveram algumas conquistas, algumas mudanças significativas da população negra, dos trabalhadores especiais. Você poderia listar ou relacionar algumas dessas conquistas que você acha que foram importantes para os negros e negras brasileiros? Eu acho que a primeira e mais importante conquista, estimado companheiro Ramatiz, presidente do INSPIR, parabéns pela sua atuação.
foi introduzir esta conscientização no movimento sindical. Então, quando o movimento sindical compreende que ele não pode falar bobagens, que ele não pode multiplicar com piadas, que ele não pode discriminar nas suas direções, que ele percebe que um trabalhador negro pode estar sendo perseguido porque dificilmente ele não é chefe e tem competência para isso. Essas, para mim, foram as primeiras conquistas. Mas, para mim, a mais importante de todas, neste período todo de mobilização, que foi um trabalho de parceria com todo o movimento, foi a conquista do Estatuto da Igualdade Racial. É bom lembrar que foi o INSPIR que fez uma importante pesquisa nacional, uma pesquisa de peso em parceria com o DIEESE, mostrando o que significa discriminação no local de trabalho, na sociedade, entre homens e mulheres. Nós também, no nível da Câmara, apoiamos também o sistema de cotas, que agora está no Senado. Como também aprovamos o feriado de Zumbi de Palmares, que também está no Senado. É a confirmação das políticas alternativas, compromissos assumidos pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, continuados pela presidenta Dilma. É muito estranho, inclusive, a dificuldade de aprovação desse projeto no Senado, porque nós já aprovamos o sistema de cotas para as escolas privadas, que foi o ProUni, que é um grande sucesso, que este ano introduz 1 milhão de jovens negros, pobres, indígenas na universidade. O sistema é o mesmo. É muito pelo contrário do que dizem que é racismo ao contrário, de jeito nenhum. E por isso, através da relatoria do grande ministro Ricardo Lewandowski, que tomou cuidado de fazer audiências públicas, de ouvir os setores, ele fez um relatório tão bem gabaritado que obteve o apoio unânime do próprio Supremo Tribunal Federal. Esperamos que logo, logo, no serviço público, na universidade pública, também se assegure este direito. Olha, eu acho que o presidente Lula, que é um presidente muito inserido no contexto social, pela sua própria história de lutas, fez coisas inéditas no seu governo. Primeiro, do ponto de vista estratégico, porque foi ele que criou, por exemplo, a CEPIR, que é a Secretaria de Política para a Igualdade Racial, hoje liderada pela nossa ministra Bairros, que tem atuado com muita dignidade, com muito compromisso. Mas também foi o presidente Lula que iniciou no Brasil, por exemplo, a entrada do primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal negro e de outros tribunais que lá estão. Um presidente que assumiu com o planeta o compromisso, no sentido de dar uma atenção específica aos nossos irmãos do continente africano, nosso continente mãe. O racismo penetrou a mente da sociedade, então é uma doença que contaminou o país. Tem que ter políticas alternativas, mas tem que ter um grande trabalho de conscientização. Aí entra o INSPIR de novo. Vicentinho, para terminar, qual é, na sua opinião, quais são as principais tarefas do INSPIR e do movimento negro e também do movimento sindical para esse período que nós estamos vivendo agora? Organização, mobilização e muita conscientização. A luta para combater a discriminação, ela não é uma luta como a que nós fazemos no movimento sindical, na luta por salário, onde a gente tem um patrão, tem um objetivo econômico, sabe quem a gente vai enfrentar, se organiza, faz greve, conquista. A nossa luta é uma luta mais ampla. Nós temos problemas no nosso vizinho, no nosso companheiro de trabalho, nós temos problemas na sociedade. A grande mídia, por exemplo, estimula este preconceito. Então nós temos que criar várias formas, desde a influência ao Estado brasileiro para que continue atuando, mas a nossa atuação com inteligência e sabedoria no sentido de convencer a sociedade que nós somos iguais, independentes da cor da pele, independente da nossa religião, independente da nossa orientação sexual, independente do nosso sexo, enfim, nós somos iguais e, como disse o Dr. Martin Luther King, nós queremos ser julgados pelo nosso caráter e não pela cor da pele.
Muito bem, agradecemos a sua audiência, agradecendo por ter nos acompanhado, por ter nos prestigiado, porque a luta contra a discriminação racial é uma luta de todo o povo brasileiro, é uma luta de todos aqueles que sonham, que esperam uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, e você está convocado para essa luta, porque é lutando que a gente transforma, que a gente melhora e que a gente cresce. Jambacacumbi querema, turiauê. Jambacacumbi querema, mapia turi turiauê, mapia. Turiauê, mapia, turiauê, mongorombo. Jambacacumbi querema, Jambacacumbi querema, mapia turi turiauê, mapia. Turiauê, mapia, turiauê, mongorombo. Jambacacumbi